Professor Cid Mauro, Ensino Religioso, nós estamos de novo com vocês do sexto ano, é uma grande alegria. Na aula de hoje a gente vai ver o transcendente e as representações dele na vida e nos textos sagrados das diferentes religiões, ou tradições orais, porque você sabe que há religiões que não têm textos escritos e da mesma forma representam o transcendente. Pessoal, nós já vimos o significado dessa palavra. A gente fala assim, Deus. Sim, a gente pode dizer que uma divindade, porque as religiões são diferentes, têm concepções diferentes da divindade. Aliás, é importante essa observação, porque às vezes a gente discrimina a outra religião porque a ideia que ela tem da divindade é diferente da nossa. Isso não é um procedimento correto, porque aquelas pessoas pensam de maneira diferente. Então, vamos acolher a pessoa e conviver com a diferença. Então, quando a gente fala transcendente, a gente já explicou o significado dessa palavra, inclusive colocamos de novo esse slide para você entender. Transcendente é aquilo que está para além do mundo físico. É um ser superior. A palavra transcendente significa trans, no sentido de para além de. Eu até falei que quando a gente fala em transporte, a gente troca de lugar, né? Então, no sentido religioso, é o lugar, é o mundo físico, o ser supremo de cada religião está para além do mundo físico. Por isso que a gente costuma chamar de transcendente. E a gente viu também as visões que as religiões têm desse ser superior, desse transcendente. A gente tem religiões monoteístas, que são religiões que pensam num só ser transcendente. Por exemplo, a gente falou do judaísmo, que acredita em Deus, do cristianismo também acredita no mesmo Deus do judaísmo, e do islamismo, que é monoteísta, mas acredita em Alá. O nome do transcendente no islamismo é Alá. São religiões monoteístas. Falamos de religiões dualistas, que são religiões que pensam numa, usei até aquela expressão, né? Numa queda de braço entre o mal e o bem. E nós citamos, então, esses princípios do bem e do mal, esse dualismo nas religiões. Citamos o taoísmo, o maniqueísmo e o zoroastrismo. São exemplos de religiões que, com relação ao transcendente, pensam no dualismo. São, então, dualistas. E nas religiões politeístas? Lembram que eu falei que a palavra transcendente é um polissílabo? Na língua portuguesa, polissílabo é uma palavra que tem mais de 3 sílabas. Transcendente. Então, poli significa muitos. No caso da religião, a religião que apresenta uma quantidade grande de transcendentes, de deuses. Então, o hinduísmo é assim, as religiões indígenas são assim, e o budismo é assim. Mas nós queremos ver as representações desse transcendente. Como o transcendente é representado? Vai variar de religião para religião. Então, nós citamos as tradições escritas de algumas religiões e mencionamos aquelas que têm tradições orais. Veja aí no slide, por exemplo, as religiões monoteístas, o judaísmo tem a Torá. A palavra Torá significa lei. Na verdade, os judeus chamam o livro deles de Tanar, que é a Torá, a parte dos profetas, que eles chamam Neviim, e a parte dos escritos, que eles chamam Ketuvim. Isso na língua hebraica, né? Então, o judaísmo tem um livro que eles chamam Tanar ou chamam Torá. É o texto escrito da religião judaica. O cristianismo tem a Bíblia. A Bíblia dos evangélicos, a Bíblia protestante, segue o Antigo Testamento da religião judaica. A Bíblia dos católicos tem os livros deuterocanônicos. Então, tem livros a mais. Então, é uma diferença que a gente deve compreender e acolher. E o islamismo tem o Alcorão. É o livro sagrado. Então, na representação do transcendente, esses livros, essas tradições vão nos dar o quê? Pistas de como o transcendente é compreendido nessas religiões. E nas religiões dualistas nós temos o taoísmo.
O taoísmo tem o Tao Te Ching. Tao Te Ching é o livro que revela o caminho. Então, esse livro é o livro da tradição taoísta. O maniqueísmo já tem uma tradição oral. A gente já falou aqui que a tendência das tradições orais é serem escritas. No caso do maniqueísmo acontece isso, o zoroastrismo, a religião de Zoroastro, do profeta Zoroastro, tem um livro chamado Avesta. Então são por meio dessas tradições escritas e por meio das tradições orais, que chegam numa época, passam a ser escritas tempos posteriores depois, a gente pode ter uma ideia de como o transcendental é entendido por essas religiões. E nas religiões politeístas nós temos o hinduísmo, que tem dois tipos de escritos, os Vedas e o Upanishad, na língua hindu, não é? Esses escritos do hinduísmo são mais antigos ainda do que os escritos do cristianismo. E nós temos as religiões indígenas, que têm tradições orais. E temos o budismo, que tem o cânone, eles chamam de Tripitaka. Ali está escrito Pali Tripitaka no slide, mas significa o cânone. Cânone é a coleção de escritos. A palavra cânone significa aquilo que uma religião considera como os seus escritos. Então, nós vamos agora ver as representações com mais detalhe. Olha ali no judaísmo. No slide você vai ver no judaísmo representado pela Torá, que eles consideram palavra de Deus. Ela é revelada ao profeta Moisés. Em termos de revelação, na tradição judaica, não há uma imagem do transcendente. A gente está falando agora de uma imagem física. Não há, no judaísmo, inclusive havia uma tremenda proibição para que os judeus fizessem qualquer imagem do seu Deus. No islamismo, representado pelo Alcorão, é chamada a palavra de Alá revelada ao profeta Maomé. Se no judaísmo a gente tem a palavra de Deus revelada a Moisés, no islamismo nós temos a palavra de Alá revelada a Maomé. É a religião do povo árabe. A religião judaica é do povo de Israel, a religião árabe é do povo árabe. Evidentemente que há pessoas que optam pelo judaísmo que não são propriamente judeus, israelitas, israelenses, e há pessoas que optam pelo Islã, pelo islamismo, não sendo necessariamente árabes. Aliás, uma das religiões que tem crescido muito na Europa é o islamismo. Então, também o islamismo não retrata Alá por meio de uma imagem, ok? E temos a Bíblia, que é o livro do cristianismo. Palavra de Deus e de Jesus revelada aos profetas e aos apóstolos. Veja bem, a Bíblia dos cristãos, tem um Novo Testamento. Nós mencionamos aqui o Antigo Testamento, inclusive a partir do judaísmo. O Antigo Testamento vem para o cristianismo como livro, também texto, mas o cristão inclui o Novo Testamento. Então nós temos dois tipos de Antigo Testamento. Já falamos, na tradição evangélica, tá? Nós temos o Antigo Testamento com menos livros, na tradição católica com mais livros. E os evangélicos não usam representar por imagem o transcendente, e os católicos têm esse costume. Os católicos, eles veneram os santos e eles representam por meio de imagens. Nós estamos falando de representações do transcendente e a gente está mencionando o modo como as religiões representam ou não o transcendente por meio de imagem, mas estamos falando do modo como a sua tradição oral retrata o transcendente. No taoísmo, colocamos no slide uma imagem de Lao Tse. Essa imagem de Lao Tse é para que a gente conheça como eles representam o fundador da religião. É considerado uma divindade, Lao Tse. Eles têm uma tradição oral que mais tarde foi escrita no livro que mencionamos aqui, no Tao Te Ching. Tao Te Ching traduzido significa livro do caminho e da virtude. É a tradução do termo Tao Te Ching, que é um livro escrito que registrou a tradição oral do taoísmo.
é uma religião meditativa. É claro que todas as religiões implicam em meditação, mas há religiões que dão mais ênfase, as pessoas passam mais tempo num determinado estado de concentração, de meditação. Você já deve ter visto figuras de pessoas em posições de meditação no hinduísmo, no budismo, no próprio taoísmo, ok? Não há imagens, eles não representam, a não ser Lao Tse, o seu fundador, eles representam por imagem, mas não há como que uma veneração à imagem dele, ok? No maniqueísmo é uma religião antiga, ela é mais antiga do que o zoroastrismo. Essas duas religiões são mais antigas até do que o cristianismo. Manes ou Mani é o fundador. E o que esse camarada fez? Presta atenção. O Mani, que é o fundador do maniqueísmo, essa religião muito antiga lá da Pérsia, ele resolveu fazer uma síntese entre hinduísmo, budismo, judaísmo, zoroastrismo e cristianismo. Esse cara deve ser genial, né? Ele resolveu pegar essas 5 religiões e criar uma síntese. E deu certo, as pessoas passaram a adotar como sua religião, não é? E eles têm uma tradição oral meditativa e também não há imagens. No zoroastrismo, Ahura Mazda é o sacerdote supremo e há 17 hinos chamados gatas que são revelados e escritos nesse livro Avesta. E o zoroastrismo é mais antigo do que o maniqueísmo, que o cristianismo, o islamismo. Há meditação também, mas não há imagens. E para encerrar, a gente vai ver as representações do transcendente no hinduísmo, nas religiões indígenas e no budismo. Então, no hinduísmo, há sim imagens, diante das quais o hindu ele venera as suas divindades. Brahma, Vishnu e aquele que nós colocamos ali, Shiva, é considerada a trindade. Porque no cristianismo há a trindade. Então, a trindade hindu, eles chamam de Trimurti. Então, nos Vedas e no Upanishad estão registradas as doutrinas, nesses textos sagrados, os mais antigos que existem entre todas as religiões. Ela é meditativa e há, sim, imagens. Ali nós temos uma imagem de Shiva, que junto com Vishnu e Brahma formam a trindade hindu. Na religião indígena, não há imagens, é muito variada, acreditam nos espíritos da floresta, enfatizam ritos de passagem, curas e praticam festivais religiosos. E a religião do budismo, que também é politeísta, ela é uma religião de ascetismo. O asceta, Buda era um asceta, era um camarada que ensinava como meditar para buscar a perfeição por meio da meditação. O budismo nasceu a partir do hinduísmo, teve uma tradição oral que foi registrada depois, é o chamado cânone Pali, e há imagens também. Diante do Buda, o fiel do budismo, ele faz as suas orações e as suas meditações. Ok? Nós temos 2 atividades para você fazer, nós agradecemos a sua atenção. Não esqueça de clicar essa aula na plataforma Eduque. Está lá disponível para você, assim como também os slides estão. Muito obrigado.